compreensão. E é sempre um prazer falar sobre aquilo que nos encanta, né? Eu, particularmente, eu sou encantado com a odontologia, sou mais encantado ainda com a ortodontia e com tudo que ela vem me proporcionando nesses anos. São 30 anos de profissão e 30 anos de novas descobertas, né? Que nos dão bastante prazer, que nos possibilitam realizar tratamentos utilizando diversas ferramentas, como esta que nós vamos começar a falar no dia de hoje. Então, para aqueles que já estão presentes aqui, eu sou especialista e mestre em ortodontia e, recentemente, eu também me tornei especialista em odontologia do esporte, que é uma nova especialidade, é uma especialidade que tem agregado muito à minha clínica ortodôntica diária, né? E vocês vão entender o porquê durante esse nosso papo de hoje, tá? E é um papo que eu quero que a todo e qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir tirando de pronto, de imediato. Nós temos uma equipe aqui no nosso background que vai estar atento às dúvidas de todos, aquelas de maior relevância. Nós iremos falar sobre durante a apresentação e eu estarei sempre à disposição para não deixar ninguém com tantas dúvidas na cabeça. Claro que sempre vão existir aquelas dúvidas pertinentes, eu acho que sempre que a gente acaba uma aula, a gente fica com algumas, ou, de repente, até quando a gente bota a cabeça no travesseiro depois de uma aula sobre algo novo, a gente sempre vem com algumas dúvidas, mas nós teremos hoje e esses 2 próximos dias para a gente ir tirando e, ao chegar ao final, a gente tem uma ideia bastante precisa sobre o que nós queremos abordar. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez eu digo, para aqueles que estão entrando, a qualquer momento tirem suas dúvidas, eu não quero ninguém finalizando com muitas dúvidas na cabeça, tá? E vamos conversando aos poucos. Eu estarei sempre perguntando à minha equipe de apoio se tem alguma pergunta ou algo assim, para que a gente possa ir evoluindo a nossa aula, o nosso bate-papo de uma forma bastante tranquila e bastante construtiva, tá? E até mesmo para ilustrar melhor esse pensamento, eu trouxe para vocês aqui alguns slides para que a gente possa construir a ideia de uma forma mais ilustrada, de uma forma mais precisa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês essa apresentação e volto a repetir, a qualquer momento vocês podem tirar toda e qualquer dúvida, tá bom? Essa busca por uma nova técnica, ela advém do seguinte: eu, nesses meus 30 anos de ortodontia, eu tinha em mente que eu só conseguiria tratar os meus pacientes utilizando o Bracket. É como se eu me sentisse meio que refém do Bracket. E prestem bem atenção a isso. Eu não tenho absolutamente nada contra os Brackets, utilizo até hoje em minha clínica, porque o Bracket ele norteia diversos tratamentos, são os tratamentos convencionais, tanto por vestibular quanto por lingual. Mas, em minha mente, eu achava e acreditava que eu estaria sempre tendo que manejar brackets para tratar os meus pacientes ortodonticamente. Em seguida vieram os alinhadores, que já fizeram esse conceito, essa concepção mudar. Só que os alinhadores, como a gente vai falar já já, têm as suas particularidades, têm as suas perfeitas indicações, e a gente sempre vem, através de um novo conceito, de uma nova busca, tentando realizar algo novo dentro do nosso consultório. Então, para que vocês entendam, eu sempre pratiquei esportes desde criança e pratico até hoje, porque isso eu falo sempre para os meus alunos, quando eu vou dar a aula, a importância que tem a atividade física, até mesmo para a nossa profissão. A odontologia ela tem uma postura de trabalho bastante complicada, e a gente precisa estar com o nosso organismo a todo tempo funcionando bem, e a gente só consegue isso através de uma prática de atividade física, claro, conciliado com uma boa alimentação, um bom repouso e tudo mais, mas a prática de atividade física e de esporte, ela sempre me norteou. E aí,
motivou essa busca por uma nova técnica. Só para que vocês entendam o seguinte, a busca mesmo iniciou por conta de uma visão como essa, por exemplo. Uma atleta olímpica mordendo a medalha de ouro com um aparelho fixo por vestibular. E aí me vinha em mente o seguinte, quantidade de treinos que essa atleta precisa realizar, a atenção e o foco que ela deve dar para a sua melhor performance, o seu melhor rendimento, o pouco tempo de higienização que ela deve ter por conta da rotina de viagens, de treinos, de competições, enfim, isso me impactava, falando, poxa, será que uma atleta olímpica ela precisa utilizar um aparelho convencional? Será que não existe uma nova forma de tratar, uma nova maneira da gente cuidar ortodonticamente dos atletas? Será que nós sempre estaremos tendo que indicar uma técnica ortodôntica convencional? E aí vem a primeira pergunta, né? Mas só serve para atletas isso? Ou essa nova ferramenta ortodôntica ela pode servir para todos? Pessoal, quando eu falo em atleta, volto a dizer, por conta dessa paixão que eu tenho pelo esporte, entendendo que o atleta precisa de uma concentração, não pode ter muitas solturas de acessórios ortodônticos que possam lesionar a sua mucosa, que possam tirar a sua concentração da sua prática, né, da sua modalidade. É claro que foi o atleta quem me impulsionou, mas esta é uma ferramenta que serve para todo e qualquer paciente, porque o meu objetivo em buscar algo diferente, buscar algo novo, é que o indivíduo, quer seja atleta ou não, tivesse o quê? Um maior conforto, uma frequência menor de lesões bucais, uma melhor higienização, uma facilidade de higienização. Então, tudo isso motivou a uma busca por uma nova ferramenta ortodôntica. E só para ilustrar ainda mais, situações como essa. Vejam, a manga da camisa enganchou no aparelho por vestibular. Só que essa manga da camisa não precisa ser de um atleta para outro. Pode ser a manga da camisa da farda escolar durante a atividade num parque, numa atividade recreativa na escola. Pode ser no dia a dia. Enfim, situações que podem causar um desconforto ou originar um acidente, não só em atletas, como em qualquer indivíduo que utilize, por exemplo, aparelhos fixos por vestibular. Só que essa busca por essa nova técnica, essa busca por algo diferente que pudesse, inclusive, quebrar a rotina de um consultório, fazer algo além, ela tem que acompanhar a tendência global. Que tendência é essa? Primeiro, a da estética. Nós sabemos que cada vez mais nós temos que nos relacionarmos socialmente. E, claro, todas essas dificuldades que nós já falamos de higienização, de lesões, a gente sabe que quem utiliza as técnicas convencionais está sujeito a isso, né? Nós precisávamos ter algo estético, mesmo porque o próprio aparelho cerâmico, por exemplo, ele é mais estético do que o de aço inoxidável, porém, não é totalmente estético, não tem um sorriso limpo como este. E a nossa busca é para que uma técnica ou uma ferramenta fornecesse ao nosso paciente um sorriso limpo como esse que está aí na tela. Em segundo, o conforto. Nós precisávamos buscar algo que nos desse um maior conforto, que evitasse esse tipo de situação, que essas lesões bucais, nós sabemos o quanto uma lesão bucal, às vezes uma pequena afta já incomoda bastante, vocês imaginem uma lesão numa mucosa oral dessa magnitude. Claro que iria tirar a concentração. E essa concentração, volto a dizer para aqueles que pegaram o início, não é só de um atleta, é a concentração de um aluno que vai fazer uma prova no dia seguinte, é a concentração de um empresário ou de alguém que trabalha e vai ter uma reunião importante, de um estudante que vai apresentar o seu trabalho no dia seguinte perante um público. Então, assim, toda e qualquer quebra de atenção. Então, tudo isso veio motivando a essa busca, a essa procura por algo diferente, por algo novo.
E um terceiro momento, higiene. Nós sabemos que os aparatos convencionais, né, os aparelhos fixos convencionais, nós precisamos de um tempo maior para a higienização, um cuidado maior. É muito comum, até mesmo por conta da disciplina do nosso paciente, encontrarmos situações como esta no consultório. Pacientes que utilizam aparelho fixo convencional com as gengivas hiperplásicas por conta de uma dificuldade ou mesmo por uma não higiene adequada, né? Restos de alimentos entre as aletas dos braços por conta de uma escovação rápida, enfim, a falta de disciplina leva a situações como essa que nós estamos vendo. E os papers, os artigos mostram que há uma incidência maior do acúmulo de biofilme em pacientes que utilizam os aparelhos fixos convencionais. E uma outra questão importante é, se nós estamos buscando um aparelho ortodôntico para a melhoria da condição bucal, nós não podemos pensar em fazer com que este aparelho aumente a quantidade ou aumente a frequência de infecção bucal. E, para que vocês entendam este tipo de preocupação, o livro da doutora Neide Penacotto, lá de São Paulo, diz que bactérias orais, como Streptococcus, alimentam-se de proteínas teciduais, principalmente de colágeno, presente nas fibras de músculos longos. Ora, infecções bucais podem levar ao aparecimento de problemas musculares, de interferência. Então, nós não podemos pensar em um aparelho que pode aumentar o acúmulo de biofilme. Esse biofilme pode levar ao aparecimento de infecções que podem comprometer, inclusive sistemicamente, os nossos pacientes. E para que vocês entendam isso de uma forma bastante precisa, nós temos aqui a pesquisa da nossa amiga, a doutora Bárbara Capitânio, lá de Porto Alegre, que fez em modelo animal a pesquisa sobre problemas periodontais se teriam acometimentos musculares. E qual foi o objetivo desse estudo da doutora? Analisar o papel da doença periodontal associada ao exercício físico, certo? Os animais foram submetidos, ela separou em 4 grupos, que eu vou mostrar no slide seguinte. Os animais foram submetidos a 30 dias de indução, ou seja, 2 grupos tiveram induzidos a doença periodontal, e outros 2 grupos de controle sadios, tá? E quais foram os resultados que ela encontrou? Animais treinados com doença periodontal apresentaram uma diminuição significativa no perímetro das fibras musculares. Percebam bem a sequência de pensamento. Um aparelho que pode aumentar o acúmulo de biofilme, que pode levar a uma infecção bucal, e essa infecção bucal pode ter algum tipo de interferência nas nossas fibras musculares. Eu estou falando aí o seguinte, se todo mundo hoje busca a qualidade de vida através da prática de exercícios físicos, e muitos possuem aparelhos ortodônticos, nós precisamos estar atentos a tudo isso. E qual foi a conclusão disso? Os dados sugerem que a associação entre o estado pró-inflamatório induzido pela doença periodontal e a carga de exercícios físicos pode desempenhar um papel importante na hipertrofia muscular. Olhem só. E aqui, o corte histológico. Percebam bem, na parte superior esquerda é o grupo sadio sedentário, ou seja, o grupo dos ratinhos que não percorreram a esteira. Isso, eles fizeram um trabalho de esteira com tantas horas, o grupo treinado dos ratos, tá? Percorreram na esteira, só que esse primeiro de cima não fizeram nenhum tipo de atividade, ficaram como controle sem atividade física. Então, vocês percebam que tanto o do lado superior esquerdo quanto do lado superior direito, que é o grupo sedentário com doença periodontal, o tamanho das fibras ficou praticamente o mesmo, ou seja, não teve tanta alteração. Mas olha só o que aconteceu aqui embaixo. Do lado esquerdo é um treinado sadio. Percebam que o tamanho da fibra muscular já está maior, ou seja, houve hipertrofia muscular. E olha o que aconteceu no treinado com doença periodontal. Houve redução dessas fibras, inclusive mostrando que a infecção bucal é pior mais para aqueles que praticam atividade física do que para os que são sedentários. Eu não estou aqui estimulando ninguém ficar sedentário. Porém, a infecção bucal ela é mais danosa
para aquele grupo que pratica atividade física. Então, percebam a importância de tudo isso que a gente está falando. Esse foi um corte histológico do gastrocnêmio, o músculo da batata da perna, dos animais, e tivemos o mesmo resultado no tibial anterior, mostrando que, como conclusão, que pesquisas em modelo animal demonstram que a doença periodontal pode interferir ou dificultar a hipertrofia muscular. Reparem bem como nós precisamos estar atentos a esse tipo de informação. E, por último, a gente precisava ter uma técnica que observasse a tendência mundial no que se refere também à sua velocidade. Acabar os tratamentos longos, né? Uma técnica que tivesse um deslize para termos uma movimentação com uma força controlada melhor e que não arredondasse tanto. Sabemos que quanto maior o tempo de tratamento, maior pode ser o arredondamento apical, inerente ao tratamento ortodôntico. Então, tudo isso veio nos motivando a buscar algo diferente, a buscar algo novo, cientes de que o corpo, não só do atleta, mas o corpo humano, é uma máquina que deve funcionar em uma máxima potência. E nós não podemos deixar que nada interfira nisso. E aí a gente precisa entender isso daqui, que é uma outra coisa que a gente tem que ter em mente. Para nós, dentistas, por vezes, parece que a boca é algo fora. É como se nós fragmentássemos diagnóstico. Eu costumo sempre perguntar, nas aulas que eu dou para os meus alunos de ortodontia e de odontologia do esporte, qual o nome da primeira vértebra cervical? E a grande maioria não recorda. Por que não recorda? Porque isso são conceitos que nós damos lá no primeiro ano da graduação em odontologia. E depois disso nós pensamos muito em dente, né? Em boca, em osso, maxila e mandíbula. E é como se a gente tivesse tirado a boca do corpo. Então nós precisamos fazer com que essa boca volte ao corpo e que a teoria dos meridianos faciais nos mostre que não existe fragmentação muscular. Todos os músculos são envolvidos pelas fáscias, que é uma continuidade. Então, nós precisamos recordar que o corpo é uma unidade só. O conceito de globalidade é importantíssimo. Perceber o indivíduo como um todo e não como um segmento. Então, cientes disso, nós realmente precisamos entender isso. O corpo como uma só unidade, né? Lembrando sempre que a boca está inserida nesse contexto. Então, pessoal, é muito importante a gente perceber que o mundo mudou. Nós precisamos buscar algo diferente, buscar algo novo. Agora, a gente sabe que para isso nós precisamos, primeiro, ter coragem de buscar algo novo. Normalmente, o novo apresenta um não daqueles mais, né, desconfiados. Poxa, será que isso funciona? Não funciona? Né? Precisamos ter uma certa ousadia e precisamos sair da zona de conforto nessa busca e suar sangue para que a coisa aconteça, mesmo porque o mundo mudou. Eu sou dessa época, eu peguei o orelhão com ficha, né? Era o recurso que nós tínhamos de nos comunicarmos. Hoje em dia, com o aparelho de celular na mão, nós conseguimos nos comunicar, inclusive por vídeo. Então, a gente precisa entender que aquilo que era antes pode ser mudado para melhor. Nós precisamos buscar algo novo, né? Algo que nos traga esse tipo de sorriso e essa limpeza no sorriso, né? E outra, algo que nos ajude a fechar novos negócios. Nós estamos passando ainda por um problema que eu nunca imaginei com essa pandemia, né? Nós sabemos que a nossa classe odontológica foi muito atingida pelo Covid, né? Nós tivemos vários consultórios fechados, paramos por um bom tempo e nós precisamos lançar mão de algo novo, até para ajudar a gente a fechar novos negócios, para a gente recuperar esse tempo perdido no que se refere ao fechamento dos consultórios odontológicos por conta dessa pandemia que nos pegou de surpresa. Só que para mudar, nós precisamos mudar o hábito. Nós precisamos mudar uma cultura, e a gente sabe que isso não é tão fácil, né? E para mudar tudo isso, nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos dar chance
para que uma nova ferramenta, uma nova oportunidade, uma nova técnica ortodôntica entre em nossa mente e a gente possa perceber o que é que ela pode nos ajudar, o que é que ela pode agregar ao nosso dia a dia odontológico, tá? Ortodôntico, no nosso dia a dia do consultório. Eu espero que vocês estejam compreendendo e eu queria, nesse momento, perguntar para a minha equipe de apoio se já existe alguma dúvida, alguma pergunta para que a gente possa ir caminhando despacito, né? Caminhando lentamente para que todos consigam tirar suas dúvidas de pronto para que não acumule só para o final desse bate-papo. Então, eu creio que está todo mundo tranquilo, vamos seguindo e a qualquer momento vocês podem interromper isso. Então, pessoal, precisamos mudar a nossa mente, né? Agora, prestem bem atenção nisso. Se temos uma técnica que possui um custo pequeno para o ortodontista e temos uma margem de valor para cobrar ao paciente, isso possibilita uma adequação local. O que é que eu quero dizer? Essa busca também, ela foi em cima do fator custo para o ortodontista. Nós, ortodontistas, nós precisamos ter a nossa margem de lucro, nós precisamos fazer algo que nos sustente profissionalmente, né? Então, e se nós temos uma técnica que possui um baixo custo para o dentista e nós temos uma margem em cima disso, nós podemos nos adequar. Eu me lembro que muitos alunos perguntam, poxa, mas a minha clínica ela não tem classe A, ela é mais de classe B e C. Essa técnica ela contempla isso, porque nós temos um baixo custo, nós conseguimos planilhar a nossa lucratividade em cima da realidade local de cada um. Só que para isso também nós precisamos saber vender. E sempre que eu falo em venda de serviços odontológicos, eu me lembro desse livro de um colega lá de Fortaleza, tá? Do Dentista Também Vende. Nós precisamos entender algo, precisamos exercitar também essa venda. Não adianta a gente ter uma ferramenta nova, uma ferramenta que vai resolver muitos de nossos problemas do nosso dia a dia do consultório, mas nós precisamos saber vender. Então, eu sempre aconselho uma leitura nesse sentido para que nós possamos vender melhor essa nova ferramenta, essa nova oportunidade de negócio. E é sempre importante isso, nós termos na nossa mídia social a publicação dessa nova ferramenta, sempre motivando aqueles que nos seguem sobre essas novas oportunidades, né? Sempre importante mostrar que existem novos conceitos, né? Que nós podemos escrever uma nova história. Então, tudo isso vai criando a curiosidade daqueles que nos seguem, dos nossos pacientes, em busca de algo que realmente pode vir a ser novo, algo que pode impactar. E para isso, pessoal, eu e o meu grupo, nós fizemos esse artigo, que foi justamente uma comparação de técnicas ortodônticas, né? E como eu falei para vocês, como a busca inicial foi para o atleta, nós fizemos em cima do atleta para vocês verem o seguinte: quais seriam os pontos negativos das técnicas convencionais, por exemplo? Técnicas do aparelho fixo por vestibular. As lesões, como nós já falamos aqui. Nós sabemos que a todo tempo, pacientes que utilizam reclamam ao chegar no consultório que está machucando, que algum bracket descolou e que o fio ficou perfurando a mucosa, causando transtorno, né? Que tudo isso vem, não só, e aqueles que são mais novos, os pais reclamando isso, que os filhos ficam sempre incomodados e com isso cria transtornos no lar, enfim. Nós precisamos estar bastante atentos a isso. Os danos psicológicos, como nós já falamos, né? Poxa, o menino precisa se concentrar para a prova, precisa estudar e está com essa dificuldade por conta do aparelho convencional. Nós que temos uma linha sempre da utilização dos protetores bucais, nós sabemos que a confecção de protetor bucal para aqueles que utilizam a técnica por vestibular é mais volumoso, pode prejudicar um pouco a coaptação labial. Então, tudo isso veio nos motivando a ir buscando algo novo. Ninguém hoje quer se tratar dessa maneira, né? Ninguém mais quer usar aparatos extrabucais com brackets que quebram bastante a estética, enfim.
E aí, logo em seguida, a técnica vestibular, surgiu a técnica dos brackets por lingual, que naquele momento seria aquilo que nós mais precisávamos, ou seja, resolvia o problema estético e solucionaria todos os demais. Mas quando a gente veio falar de desconforto, na realidade, essa troca da superfície vestibular para a lingual ou palatina de colagem apenas trocou as lesões labiais pelas lesões linguais, porque a gente sabe que essa técnica também ocasiona muitas lesões. Os aumentos, os levantes oclusais também bastante volumosos para que, né, a técnica possa funcionar de uma melhor maneira. E, claro, a dificuldade de higienização, sobretudo nessa região anterior, inferior, que a gente sabe que isso incomoda bastante e dificulta o dia a dia, né, daqueles que utilizam esse tipo de técnica. Como também a impossibilidade da utilização de um protetor bucal para aqueles que praticam a sua atividade física ou o seu esporte, porque entraria em competição com o espaço lingual, prejudicaria a fonação e uma série de outros problemas. E em seguida surgiram os alinhadores estéticos, uma ferramenta fantástica, maravilhosa. Eu sou Invisalign Doctor, eu trato meus pacientes também com alinhadores estéticos. Nós sabemos que nós precisamos ter um menu de oportunidades para o tratamento ortodôntico para com nossos pacientes. Mas nós sabemos também que há necessidade da utilização de attachments, né, que não são tão estéticos, né, que nós temos algumas limitações da mecânica com os alinhadores, como o de rotações dentárias. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente busque uma alternativa. Outra coisa dos alinhadores, a dependência total do paciente no quesito utilização. E, claro, o custo. Nem todos os pacientes possuem condições financeiras de realizar o tratamento com os alinhadores estéticos. A gente sabe disso. Então, a gente precisa também fazer essa observação e fazer uma busca que contemple tudo isso que a gente vem falando até agora. E aqui, para que vocês tenham ideia, uma comparação de volume das técnicas. Percebam, o volume por vestibular, o volume por lingual e o volume dessa nova oportunidade, ou seja, de uma técnica fixa sem a utilização de brackets. Tá? Então, isso possibilitaria algumas coisas que durante essas aulas a gente vai tocar no assunto, nós vamos poder visualizar isso de uma forma bastante tranquila, bastante ilustrada, para que vocês compreendam que ferramenta é essa, como ela pode nos ajudar e o que ela traz de novo em termos de conceitos ortodônticos. Surgindo assim a ortodontia invisível, que mostra aquele sorriso limpo que nós mostramos em slides anteriores. Uma técnica que tenha essa ilustração, né? Uma técnica sem brackets, uma técnica autoligada que tenha um deslizamento com fios sendo instalados de uma forma ocluso-lingual ou ocluso-palatina e que contemple tudo isso que a gente conversou nessa aula de hoje, nesse bate-papo de hoje, tá? E eu queria mais uma vez perguntar à minha equipe se existe alguma dúvida, alguma pergunta, se está tudo tranquilo até aqui, para que a gente possa ir tecendo as considerações finais do nosso bate-papo de hoje. Então, eu percebo que está tudo tranquilo até o momento, sem dúvidas. Então, pessoal, o que acontece? Com esse bate-papo inicial de hoje, eu quis mostrar para vocês o seguinte: existe uma nova possibilidade ortodôntica, existe uma nova ferramenta contemplando tudo isso que a gente falou até o momento, ou seja, algo que possa servir como auxílio ao tratamento ortodôntico de nossos pacientes, que não dependa da colaboração dos mesmos, que facilite a higienização
que facilite ou que reduza as lesões orais e que a gente tenha uma boa margem de lucro para tratar os nossos pacientes. Então, esse era o recado que eu queria passar para vocês no bate-papo de hoje, na aula de hoje, e gostaria de, mais uma vez, me colocar à disposição para alguma dúvida. É claro que nós falaremos mais a respeito na aula de amanhã e na aula seguinte. Inclusive, amanhã nós falaremos sobre essa mecânica BOT, que é a mecânica dessa técnica de ortodontia fixa sem brackets, tá? E mostrar as possibilidades. Agora mesmo aqui eu estou vendo uma pergunta de alguém que está nos assistindo, perguntando se o aparelho é somente resina e fio ortodôntico. Basicamente, sim. Isso não significa dizer que nós não, em algum momento ou em alguns casos, nós não necessitemos da utilização de acessórios, como botões, até mesmo porque nós podemos utilizar elásticos ortodônticos, nós podemos utilizar diversos acessórios que na aula de amanhã, na de mecânica BOT, né, que é o nome dessa nova ferramenta, nós vamos explicitar, nós vamos deixar isso bastante ilustrado, tá certo? A Samantha está perguntando se essas aulas abordarão a técnica em si. Abordarão sim, Samantha. Você vai ver que, a partir de amanhã, quando a gente vai falar sobre a mecânica, nós estaremos a todo tempo mostrando as possibilidades dessa mecânica, dessa nova ferramenta. Tá bom? O Helder também pergunta como é feita essa colagem do arco. Helder, nós também mostraremos a sequência clínica a instalação clínica dessa técnica, tá? Não te preocupe. Você vai ver que eu quis dividir em três aulas para que a gente não fique durante muito tempo, isso não fique cansativo e que a gente vá aos poucos incorporando essa nova possibilidade, mas tenha certeza de que tudo isso será abordado nessas aulas seguintes. E a Elaine fala aqui, boa noite, esta técnica teria limitações? Elaine, eu sempre costumo responder isso de uma forma bastante ortodôntica, porque, na realidade, a maioria dos alunos não pergunta nem assim, se teria indicações, né? A maioria pergunta o seguinte, ela trata tudo, né? Então, a gente sabe que, na minha concepção de professor de ortodontia, nenhuma técnica trata tudo, vamos dizer assim. Mas o que é que eu posso te responder até clinicamente? Os meus pacientes que me procuram na minha clínica ortodôntica, a grande maioria é classe 1 e classe 2. Existem os classe 3 também. Existem as compensações de classe 3. Então, nós vamos mostrar tudo isso na mecânica BOT, como nós podemos abordar tudo isso daí sem problema nenhum, tá? Você vai ver que existem algumas limitações, toda técnica tem a sua limitação. Eu falei dos alinhadores estéticos, as limitações no que se refere às rotações dentárias, né? Embora a gente saiba hoje que existem bastante ferramentas para isso. Mas você vai ver as possibilidades BOT, tá? Sem problema nenhum. E as limitações serão abordadas também, tá? E eu sempre gosto de falar o seguinte, eu não sou o doutor BOT, eu realizo na minha clínica ortodôntica técnica convencional, sim. Eu sou Invisalign Doctor, eu utilizo alinhadores estéticos, sim. Agora, eu confesso a vocês que depois que essa ferramenta surgiu, eu tenho migrado muitos tratamentos para essa nova oportunidade, porque vocês vão ver os benefícios que ela causa. O Carlos Castilho está perguntando aqui se o arco desliza. Desliza, cara. Você vai ver que nós temos a técnica de enceramento de fios que faz com que essa técnica se torne uma técnica autoligada sem brackets, com deslizamento. É uma coisa bastante interessante. Eu queria, por favor, se a minha equipe pudesse botar, eu acho que uma pergunta anterior ou duas, que eu acho que eu não cheguei a responder. Foi uma ou duas antes dessa, se puder voltar a pergunta. Como fica a oclusão? E parece que tem uma anterior também. Celso, a oclusão, perceba bem, como é uma técnica oclusolingual, muitos me perguntam, poxa, mas e a oclusão, né? E a finalização? Nós também abordaremos isso.
mas para te deixar tranquilo é o seguinte, perceba que, por exemplo, na técnica com brackets por lingual, os build-ups, os levantes oclusais são bem maiores, né? Tão quanto aqueles pacientes que a gente precisa colar os aparelhos inferiores em caso de sobremordida acentuada, nós fazemos build-ups e levantamentos oclusais de 3, 4, 5 milímetros por vezes. E nós não temos problemas. Eu vou trazer evidência científica também mostrando que não tem problema nenhum no que se refere a isso, como eu também abordarei da finalização com esse tipo de ferramenta, com essa técnica. Então, também não te preocupe. A Samantha está aqui falando que já ouviu dizer que esse tratamento é mais rápido. Você vai ver. Eu considero que ele seja assim, viu, Samantha? Na minha prática clínica, eu tenho observado isso. Na realidade, essa técnica chegou aqui ao Brasil há uns 3 anos atrás, tá? E de lá para cá eu tenho semanalmente iniciados novos casos e eu tenho percebido, sim, que ela é mais rápida do que as demais. E você vai poder perceber o porquê de tudo isso. O Helder também pergunta sobre o controle de torque. Também vamos falar sobre isso, viu, Helder? Não te preocupe com isso, não. Inclusive, durante o nosso curso, nós vamos abordar algumas formas que a gente já realiza o torque, que a gente já tem a expertise nisso, e o que é que a gente vem manejando durante toda essa aplicação clínica que a gente realiza durante esses 3 anos, de lá para cá, tá? Então, abordaremos sobre tudo, não te preocupe com relação a isso daí, não. Fica as raízes com paralelismo? Sim, perceba bem, viu, Joana? Ela não tem diferença mecânica das demais, não, tá? Os resultados são similares às demais. A aplicabilidade, vamos dizer assim, a simplicidade mecânica é que chama a atenção e a gente também vai abordar sobre isso. Eu acho que na aula de amanhã, que a gente vai falar mais sobre mecânica, a gente vai conseguir sair respondendo essas perguntas de todas as formas. E qual contenção eu utilizo? A contenção ela pode ser utilizada normalmente como eu utilizo na minha técnica convencional. Por exemplo, a contenção móvel superior com alinhador e a contenção fixa de 3 a 3. Inclusive, com o último fio da mecânica pode já se tornar uma contenção fixa também, tá? Também vamos falar sobre isso. São fios, a Daniela pergunta aqui, são fios específicos? Usam fios de aço? Utilizamos sim, Daniela. Você vai ver que nós utilizamos os fios de nitinol e os de aço também, tá? E a gente vai mostrar como é que a gente faz esse manejo sem problema nenhum. Mais alguma pergunta aí, equipe? Ou tá tranquilo? Eu acredito que por hoje as perguntas já finalizaram, né? Bom, pessoal, então eu queria desde já agradecer a atenção de todos. Eu acho que é algo que a gente pode construir junto, é algo que a gente tem como uma possibilidade nova e que pode sim agregar muito. Eu quero deixar aqui o meu contato, tá? Tanto do Zap quanto do Instagram, para que vocês possam se comunicar, e eu estou sempre à disposição para toda e qualquer dúvida. Quero deixar e lembrar vocês que amanhã nós teremos, no mesmo horário, às 27h, iniciaremos a nossa aula de número 2, que nós vamos abordar a mecânica Bolt, a mecânica dessa nova ortodontia fixa sem brackets, tá bom? Gostaria de agradecer a todos, desejar uma boa noite, que Deus proteja a todos e que amanhã nós estaremos juntos novamente, tá bom? Boa noite a todos e ficamos por aqui. Forte abraço.